são maravilhosos. Eles farão o autocontrole e a autogestão do tempo, não é? Enquanto na tentativa de comprar tempo à maneira neoliberal, não é? Mas, enfim, como essas coisas nem sempre funcionam na prática, vocês fazem a sua própria autogestão e depois das apresentações nós faremos as questões, tá? Obrigada. Até a... vamos dizer 6h45 para ter 15 minutos só para respirar fundo. Ele foi como uma luz no fim do túnel para aquela comunidade em 2015. Porque até então a comunidade estava passando por uma situação muito difícil na questão de conflito interno da comunidade. Então, assim, o que aconteceu? Um conflito interno entre a comunidade estava diretamente afetando já a escola. Olá, boa tarde a todos e todas. Bem, como a professora Marta apresentou, meu nome é Lilian. E eu sei que já fizeram isso, mas eu acho que não poderia deixar de agradecer publicamente a professora Marta e os seus alunos, o Mencius e todos os outros que estão trabalhando para que esse evento aconteça. E eu também gostaria de fazer um convite a todos e a todas, dizer que esse ano a revista de Teoria Política e de Ciência Política da pós-graduação da USP, a Leviatã, ela está aberta para submissões na área de Teoria e Filosofia Política. Então, podem mandar, enfim, é claro, vai passar por um parecer cego e tudo isso, mas eu queria dizer sobre essa abertura de submissões. Acho que tem trabalhos muito ricos aqui que seriam ótimos se forem submetidos. Bem, o trabalho que eu vou apresentar, tá tudo bem? Dá para ouvir? Okay. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte do meu mestrado, mas ele ainda é um trabalho inicial, enfim. E começando com essa ressalva, né, eu gostaria de falar primeiro da motivação, né? Vamos lá, então. As contribuições de Thomas Piketty, ajudaram a reacender o debate, tanto acadêmico quanto público, sobre a trajetória da desigualdade, ao evidenciar que a estrutura de concentração de renda e capital, bem como a distribuição funcional da renda, é extremamente desigual e que, no longo prazo, tende a aumentar ainda mais caso nenhuma política democrática redistributiva seja implementada para reverter o quadro geral de aumento da taxa de retorno do capital. Tudo dá para ver? Tá. Ok. Ok. Bem, enfim, a partir deste diagnóstico, a questão que podemos nos colocar é se a democracia política pode legitimamente coexistir com tamanhas desigualdades socioeconômicas, né? Nesse sentido, eu acho que podemos nos lembrar do estudo da Oxfam Brasil, que foi publicado em julho, final de julho deste ano, em que demonstrava que, no Brasil, apenas 6 pessoas, 6 indivíduos, 6 homens, tinham a riqueza correspondente à metade da população, né? Se considerarmos que a riqueza é uma proxy para a capacidade de influenciar decisões políticas, certamente concluiríamos que a promessa democrática de igualdade política, mesmo aquela consagrada no slogan "uma pessoa, um voto", estaria sendo violada sistematicamente. O quanto a democracia política é permeável ao poder econômico e o quanto dessa permeabilidade compromete o fundamento da própria democracia. A resposta a essa questão envolve a mobilização de razões normativamente orientadas sobre o que podemos considerar justo, em termos distributivos, e razoável, em termos de legitimidade democrática. Nessa apresentação, contudo, não vou pretender discutir exaustivamente todos esses pontos. Eles são apenas a minha motivação inicial. Por uma questão de enfoque, irei me delimitar a perpassar a discussão do ponto de vista da justiça distributiva. E a minha entrada nesse debate sobre justiça distributiva, bem como sobre as suas implicações para a democracia, seria a partir da discussão específica sobre
a função distributiva da tributação em regimes democráticos, né? Então, por que discutir a tributação enquanto uma questão de justiça distributiva relevante, né? A primeira razão se deve ao fato de que o modo pelo qual o sistema tributário se estrutura tem relevante impacto distributivo no que diz respeito à produção ou redução das desigualdades, né? E um debate sobre justiça distributiva, por fim, deve também considerar o sistema tributário como um importante componente do que, digamos, na abordagem rawlsiana, chamaria de estrutura básica da sociedade, e, portanto, como objeto da justiça. A segunda razão é moral. E, nesse sentido, podemos dizer também que os tributos são uma relevante questão de moralidade política, e não somente uma questão de técnica administrativa. E, como uma questão de moralidade política, é em torno deles que reivindicações de justiça podem ser construídas e disputadas, né? E, dado esse panorama geral, apresentando a questão e a motivação para vocês, o modo como eu entro no paper e aqui na apresentação, nesse debate sobre justiça tributária, parte de um diagnóstico da literatura sobre um trade-off inescapável entre considerações de eficiência e equidade no que se refere à tributação, né? Então, nesse sentido, enquanto o debate empírico diz respeito à magnitude deste trade-off, isto é, para reduzir a desigualdade, quanto se envolveria em custos de eficiência e vice-versa, o debate normativo está centrado na discussão sobre o valor que atribuímos a cada uma dessas posições. Dito de outro modo, a preocupação no terreno da teoria política normativa está em oferecer justificações a respeito de qual esses valores, eficiência ou equidade, iremos priorizar quando se trata de questões de justiça distributiva, em específico de arranjos tributários. Eu acho que seria válido dizer que esse trade-off é como uma expressão de uma tensão relativa aos valores fundamentais que constituem as sociedades contemporâneas, com um regime político democrático e economia de mercado. Então, dito isso, meu principal ponto nessa apresentação será, primeiro, apresentar esse trade-off, suas distinções, suas conceitualizações e possíveis implicações no que diz respeito ao modo pelo qual a noção de eficiência é pensada teoricamente no debate sobre justiça, né? Tá, muito bem. Então, vamos às definições. Há diversas definições sobre o que significa esse trade-off. E aqui, talvez, a gente está num debate sobre filosofia e teoria política, talvez eu apareça com umas discussões um pouco economicistas, mas, dado o objeto, é inescapável, né? Mas, enfim, esse trade-off, né, entre eficiência e equidade, ele é visto como um conflito irredutível entre, por um lado, distribuição, entendida como proxy de igualdade, e, por outro, eficiência, que é entendida de várias maneiras complementares, por exemplo, enquanto crescimento econômico, nível de produtividade agregada, nível de investimento em inovação, incentivos ao trabalho e à poupança. Dessa forma, a noção de eficiência, embora de distintas maneiras, é sempre entendida como um tipo de variável informada economicamente, né? E a expressão mais conhecida deste trade-off, que foi cunhada nos anos 50 pelo economista que ganhou o Nobel, o Paul Samuelson, é a seguinte, cito, em tradução: quanto de recursos e crescimento econômico devemos sacrificar em nome de buscar dividi-los mais igualmente, né? Ou seja, quais são os custos aceitáveis da distribuição. Dito de outro modo, o quanto de eficiência econômica teremos que abrir mão em nome da equidade. Sendo assim, o ponto para o qual vou chamar a atenção aqui é de que essa visão do trade-off entre eficiência e equidade, ela é colocada a partir do enfoque da eficiência, né? A questão não é, portanto, o quanto de equidade teremos que abrir mão para aumentar a eficiência econômica, né? E quando a perspectiva de avaliar o trade-off se dá pela lente da eficiência, né, e no mainstream da literatura econômica, da teoria econômica, e muitas vezes no debate público, essa é a regra, né, um enfoque da eficiência, nos deparamos com posições como a de James Buchanan, outro ganhador do Nobel, nos anos 70, mais ou menos, e, de certo modo, também a de Samuelson,
de que quanto mais a autoridade política interfere na dinâmica espontânea, entre aspas, de alocação de preços no mercado, mais se produzem custos de eficiência. Por outro lado, né, como diz Arthur Okun, se tanto eficiência como equidade não são nenhuma das duas valores absolutos, elas não poderiam se sobrepor uma à outra. E quando se pensa somente em custos de eficiência, se está tomando a eficiência como um valor de referência para avaliar esse trade-off. Se nenhum custo em eficiência é justificável, então a eficiência ela passa a ser um valor absoluto, né? Nesse sentido, Okun elabora um experimento mental, que eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível aqui. E esse experimento mental ele vai chamar de metáfora do leque bucket. E o que é isso, né? No qual esse trade-off entre eficiência e equidade é representado pela figura de um balde afunilado, dentro do qual será depositado um montante X de recursos que serão distribuídos. Digamos, por exemplo, como ilustração, que esse montante é de R$4. Né? Agora, suponha que neste balde contenha vazamentos e o montante inicial de R$4 depositados tornam-se, no final do processo distributivo, apenas 2. Né? Isso ocorreria, pois, durante o processamento desse montante até a distribuição, ocorreriam vazamentos no balde. Né? E esses vazamentos corresponderiam justamente a uma analogia aos efeitos de custos administrativos do aparato estatal público responsável por gerenciar a distribuição e aos desincentivos que os impostos progressivos e outras medidas redistributivas democráticas geram para o crescimento econômico. Né? Desse modo, com a noção de leque bucket, o Okun ele conseguiu incorporar as diversas e complementares definições de eficiência econômica que eu citei no começo, ilustrando, né? Mas o ponto diferencial é que não importa o tipo de vazamento, né? Ou seja, as variadas definições de custo e eficiência, mas, nos termos da metáfora, a proporção do tamanho desses vazamentos que seriam justificáveis em nome da igualdade. E a proporção desses vazamentos, ainda falando em termos dessa metáfora, depende de considerações democráticas sobre o que nós consideramos justo. Né? Enfim, eu discuti brevemente diferentes entendimentos do que a eficiência é. E, como já salientei, todas as perspectivas discutidas fazem referência aos custos e perdas em termos econômicos. Tudo bem. E não tem como escapar desse debate econômico quando se trata desse objeto. Mas o que isso significa em termos valorativos? Né? Então, seria eficiência um valor moralmente informado? Né? Eu parto do Julian Legrand e de Kilson, que argumentam que a noção de eficiência, tal como compreendida neste trade-off, diz respeito a um lugar que precisa ser ocupado por valores que são socialmente considerados de primeira ordem. Né? Nas palavras de Legrand, e aqui eu cito, eficiência não é um valor no sentido de que a equidade é um valor. Ao invés disso, ela seria uma espécie de objetivo secundário que apenas adquire significado a partir da referência a outros objetivos ou valores primários. Né? Nesse sentido, como exposto por Wilkinson, se eficiência é a base de objeção à equidade, então ela só faz sentido na medida em que é uma expressão de outros valores. Por exemplo, como ocorre na literatura, como bem-estar, utilidade ou liberdade individual. Né? Mas isso implicaria duas questões. Primeiro, é que a eficiência não seria um valor, ao menos no que diz respeito aos valores de primeira ordem, e a equidade é um valor de primeira ordem. E segundo, que seria Segundo, seria que se a eficiência adquire, portanto, um valor instrumental na medida em que outros valores podem ter expressão a partir dela. Né? E esse ponto é interessante, pois quando autores eficientistas, né, como o James Buchanan, que eu citei no começo, embora rapidamente, porque eu fiz uma escolha de não entrar nos meandros dos autores e fazer um overview das posições, defendem que a eficiência econômica, no caso aqui entendida como a não intervenção na dinâmica de mercado, não pode ser sacrificada em nome de mais distribuição. Estes autores eles estão mobilizando nas bases justificatórias de sua argumentação moral que a livre dinâmica do mercado
é a melhor expressão da liberdade individual, né? Então, nesse caso, o valor de primeira ordem aqui é a liberdade individual, entendida nesse sentido, e não a eficiência, né? Por fim, como muito bem sugere Wilkinson, a eficiência não é um valor em si mesma. O valor é que ocupa o espaço dentro do discurso sobre a eficiência, né? Então, se a gente aceita os diagnósticos eficientistas, né, e hoje em dia no debate público essa é uma posição um tanto latente, né, sobre os efeitos nocivos que a ação pública em favor de políticas distributivas tem sobre a dinâmica econômica, certamente a visão que teremos do tamanho do leak bucket, né, aquela metáfora do vazamento, produzidos pelas demandas conflitantes entre eficiência e equidade, será amplo o suficiente, de modo que consideraremos que os custos em eficiência não seriam aceitáveis. E o que isso significa em termos de política tributária, afinal, né? Significa que posições preocupadas com a eficiência e quanto expressão de expansão econômica e crescimento econômico rejeitariam o debate sobre a progressividade tributária, seja lá qual for a base de incidência fiscal. Na maioria das vezes é renda. E eu também optei por não entrar num debate específico sobre diferentes tipos de tributos e, enfim, como eles estão relacionados com esse trade-off, porque justamente eu quis fazer uma apresentação geral da literatura, né? Mas, para ficar só no debate com os clássicos, né? Clássicos liberais, neoliberais, digamos assim. Tanto Buchanan quanto Hayek, por exemplo, argumentam peremptoriamente contra esse tipo de tributação, a tributação progressiva sobre renda e sobre herança, e mobilizam argumentos que buscam se enquadrar na gramática da justiça. Não vai dar tempo de reconstruir, como eu disse, o debate desses autores, né? Mas esse debate está no paper, e quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, né? Mas quais as implicações de pensar esse trade-off entre eficiência e equidade do ponto de vista da democracia, né? Primeiro, cabe ressaltar, e eu procurei discutir isso durante a apresentação, que essas posições eficientistas, elas não são simplesmente expressões de necessidades pragmáticas, dados os constrangimentos da política econômica, mas são também expressões de posições normativas conflitantes, né? Desse modo, do ponto de vista do valor da democracia, qual seria a implicação dessa discussão sobre o trade-off entre eficiência e equidade, né? O discurso político, baseado somente em considerações de eficiência, é, no limite, antipolítico, na medida em que busca esvaziar o debate em termos substantivos e transformá-lo em uma discussão técnica acerca de produção de custos em eficiência, seja lá como isso pretenda ser operacionalizado em termos econômicos, né? A compreensão de que a política criaria distorções na competição do mercado e, como decorrência, geraria ineficiência, já é um discurso que saiu dos muros da academia, desde as contribuições da escola da Public Choice, e penetrou no debate público contemporâneo. A proposição geral dessa perspectiva é de que o mercado aloca recursos para todos os usos mais eficientemente do que as instituições políticas democráticas, né? Como argumenta o Tchaikovsky, ao discutir a relação e ao criticar esses autores, entre a alocação eficiente de recursos no mercado e a alocação por meio de governos democráticos, cito, uma política não é ineficiente, mesmo que do ponto de vista econômico, como defendido pela literatura eficientista, e desculpe a redundância, né, ela seja ineficiente, né? A questão é que, a menos que uma alternativa, e aqui pensada em termos de possibilidades paretianas, ela deixe cada cidadão, igual ou melhor que antes, uma política não é ineficiente, mesmo que haja perda de crescimento econômico agregado, né? Então, desse modo, a utilidade, isto é, a eficiência, ela não pode ser medida em recursos apenas, né, em dinheiro. E, assim, mesmo que seja verdade e que as intervenções governamentais, em alguma medida, necessariamente diminuem a renda agregada, as interferências relativas a perdas de bem-estar, a partir de perdas de renda, não podem ser sustentadas, né? Enfim, passando para as considerações finais, né?
O esforço que eu busquei fazer aqui nessa breve apresentação foi principalmente de, como eu já disse, apresentar e discutir os principais tópicos dessa relação conflitante entre eficiência e equidade, né? E um ponto da discussão exposta aqui pode ser entendida também como um esforço para um andamento do trabalho futuro nessa temática, né? Caberia, então, justamente discutir e buscar oferecer razões que não só priorizem considerações de eficiência em detrimento da equidade. Sendo assim, será que, do ponto de vista moral, é justificável recorrer às fundamentações que se baseiam na eficiência enquanto proxy da expressão de métodos econômicas, como o crescimento, produtividade, para justificar o que devemos uns aos outros enquanto cidadãos de uma sociedade democrática, especialmente quando estamos lidando com a questão da repartição do ônus fiscal? Mas é importante ressaltar que, sob uma abordagem liberal igualitária da justiça, da qual eu não terei tempo de discutir mais minuciosamente aqui, pensamos ser possível justificar que a preferência pela equidade, enquanto valor fundamental de justiça distributiva, não implica na negligência das considerações sobre eficiência, na negligência total sobre as considerações de eficiência, como no debate da literatura sobre esse ponto, em geral há esse tipo de acusação, né? Embora, então, a eficiência em si mesma não seja um valor normativo, né, ela é expressão de preocupações que, de todo, não podem ser negligenciadas quando pensamos em termos de impactos distributivos, como é o caso do saudável desempenho econômico ao longo do prazo. Por quê? Porque, para a preservação da justiça de fundo ao longo das gerações, a preocupação em termos de eficiência ela é legítima enquanto uma questão no sentido de que ela não pode ser a principal razão das instituições públicas democráticas, em especial as instituições tributárias, né? Mas, ao mesmo tempo, não se pode negligenciar em completo, negar a existência desse trade-off. O que é importante é justamente relativizar o peso que as posições eficientistas têm no debate sobre este ponto, né? E, nesse momento da apresentação, eu sei que estamos adiantando um pouco as implicações de discussões futuras, né? Mas esse movimento, na verdade, ele não é trivial, né? Porque, quando se trata do debate sobre a relação dilemática entre eficiência e equidade, no que tange à tributação, não há uma resposta peremptória em prol de um desses lados, né? Vimos adiante que a posição em prol da métrica eficientista... Desculpa, eu me perdi. Ok. Enfim, desculpe. Porém, uma solução responsável não poderia ser colocada em termos de mais eficiência ou mais equidade, né? O ponto é, a nossa sentença ela não precisa ser necessariamente interrogativa, né? Eficiência ou equidade, mas poderia ser aditiva. Eficiência e equidade importam, embora elas não importem do mesmo modo. E é aí que está a questão, né? E, em relação ao nosso contrato democrático, o que buscamos salientar aqui nessa breve apresentação é que, no que diz respeito à compreensão da eficiência enquanto proxy de funcionamento de mercados competitivos, a principal questão, e aqui eu cito uma frase do Brian Barry, é que é precisamente porque o mercado é incompatível com a introdução de considerações de justiça distributiva que ele não pode ser aceito como arbítrio da distribuição. Fim da citação. Então, embora, em certa medida, a eficiência importe, ela ainda precisa ser uma noção democratizada e não pode ser entendida de uma maneira absoluta, como ela, em geral, é vista no debate. Muito obrigada, é isso. Bom, eu vou apresentar para vocês agora a minha comunicação. Tá? O título é Renda Básica e os Desafios da Justiça Democrática no Advento da Tecnologia. Tá? O que eu vou trabalhar basicamente aqui é sobre quais circunstâncias a necessidade de se pensar em estratégias democráticas capazes de levar a cabo
uma concepção de justiça igualitária como a de Rawls, que é a que eu tomo como horizonte conceitual, sob quais circunstâncias isso vem à tona, tá ok? E depois de colocar para vocês essas circunstâncias, eu vou tentar fazer um esboço de um argumento rawlsiano, não é um argumento de Rawls, mas é um argumento de inspiração rawlsiana, para defender a instauração de uma medida como a renda básica de cidadania. Tá? Eu gostaria de salientar também que isso aqui é uma pesquisa que é ainda muito incipiente. Eu comecei a me interessar pela temática da renda básica no começo deste ano. Então, ainda não estou sendo tão assertivo quanto gostaria. E, portanto, acho que é mais um convite para um debate do que expor uma posição. Enfim. Começo da seguinte maneira. Em 1971, John Rawls apontava, em uma teoria da justiça, para a existência de duas circunstâncias genéricas da justiça social que fazem desta uma virtude tanto possível quanto necessária: a escassez moderada de recursos e o fato do pluralismo. A primeira, entendida como a circunstância objetiva da justiça, define que não há bens e recursos suficientes para a satisfação de todos os desejos e caprichos individuais, muito embora haja o suficiente para garantir que cada um leve uma vida satisfatória. Cito Rawls: os recursos naturais e de outros tipos não são tão abundantes a ponto de que os esquemas de cooperação se tornem supérfluos, nem são as condições tão difíceis a ponto de condenarem empreendimentos proveitosos ao fracasso inevitável. Fim da citação. O fato do pluralismo, entendido por sua vez como uma circunstância subjetiva da justiça, se reflete na ausência de consenso sobre uma única doutrina do bem. Indivíduos professam diferentes religiões, doutrinas filosóficas e morais, têm diferentes planos racionais de vida e atribuem diferentes valores a diferentes tipos de bens e atividades. Por este mesmo motivo, não são indiferentes ao modo como as principais instituições sociais distribuem os benefícios e os encargos decorrentes da cooperação social. Sendo indispensável a consecução de seus planos de vida que disponham de certo quinhão de recursos sociais e naturais, os indivíduos são levados a fazer exigências às instituições, exigências essas que são frequentemente conflitantes. À vista disso, a pergunta a se fazer é: se enxergamos a nós próprios como cidadãos e cidadãs de uma sociedade democrática, se nos entendemos como pessoas livres, iguais e morais, capazes, como sugere Rawls, de exercer efetivamente um senso de justiça e de levar a cabo um plano racional de vida, manifestando uma concepção individual do próprio bem, que exigências ou demandas legítimas podemos nós dirigir às instituições sociais de nossas democracias? Em outras palavras, se não há bens, recursos naturais e sociais suficientes a ponto de tornar obsoleta toda e qualquer forma de organização social e de justiça distributiva, e se, por outro lado, é impossível uma unanimidade acerca de uma ideia abrangente de bem que norteie essa distribuição, como separamos o essencial do supérfluo, as necessidades dos caprichos, em última instância, como delimitamos os deveres das instituições sociais para conosco? O objetivo primário dessa investigação é indagar acerca da legitimidade de uma dessas exigências de justiça. Refiro-me, como já indiquei no título, à renda básica de cidadania. Com base em quais argumentos poderíamos sustentar a ideia de que o Estado deve prover a todos os cidadãos e cidadãs um benefício monetário regular e incondicional? A ideia não é exatamente nova e remonta pelo menos à Justiça Agrária de Thomas Paine, que data de 1795. Entretanto, as discussões mais recentes acerca da pobreza, das desigualdades sociais e da crescente rarefação dos empregos em virtude da automação dos processos produtivos têm levado intelectuais, como, por exemplo, Piketty, o Van Parijs, o Amartya Sen, empreendedores, como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, e atores políticos, como Eduardo Suplicy e Bernie Sanders, se não a defender a ideia, ao menos a refletir sobre a proposta. Eis na sequência os meus 2 centavos sobre a questão. A primeira metade do século XXI ficará marcada na história pelo advento da tecnologia e da automação. Uma afirmação como esta poderá mesmo ser falseada num futuro próximo, com alguma descoberta ou avanço extraordinário em alguma outra área do conhecimento humano, mas uma infinidade de evidências que corroboram-na nos é apresentada diariamente. Vê-se, por exemplo, os avanços no setor de comunicações. No início dos anos 2000, o smartphone era ainda um conceito e grande parte dos celulares tinha suas funções limitadas a ligações e mensagens de texto de até 160 caracteres. Chamadas de vídeo eram incomuns e a internet banda larga ainda não havia se firmado no Brasil.
Hoje, os smartphones estão nas mãos de mais da metade dos brasileiros, possibilitando o acesso diário à internet e o diálogo praticamente sem atrasos entre pessoas situadas em pontos opostos do globo. Em outros setores, os progressos são ainda mais significativos. No comércio, a tecnologia Amazon Go, ainda em fase de testes, possibilitará aos consumidores retirar os produtos das prateleiras e sair das lojas e supermercados sem a necessidade de checagem, com pagamento automaticamente direcionado aos seus cartões de crédito. Isso, associado ao crescimento do e-commerce, indica que os minutos perdidos nas filas dos caixas estão com os dias contados. No transporte, Google, Uber e Tesla investem na tecnologia de veículos terrestres autodirigíveis, prometendo mais conforto, mais segurança e uma melhora da mobilidade, se apresentando inclusive como possível solução ao problema do trânsito nos grandes centros. A tecnologia chega mesmo a estabelecer-se nos escritórios de advocacia. Diversas inteligências artificiais existentes capazes de analisar dados e sugerir decisões têm sido utilizadas em processos de auditoria, de redação de peças jurídicas, com tempo médio de 5 minutos, o normal de um ser humano é de 1 a 3 horas, e mesmo para análise do histórico de decisões de determinado juiz e determinação da chance de sucesso de cada causa. Como era de se esperar, o advento da tecnologia e da automação trará consigo uma série de ônus sociais. A Foxconn, principal fabricante do iPhone da Apple, anunciou há pouco mais de um ano a demissão e substituição de 60 mil trabalhadores de sua fábrica em Kunshan, na China, por robôs. Os departamentos de publicidade e de desenvolvimento e automação da empresa afirmaram que a substituição foi um sucesso em termos de redução de custos e que está em processo o projeto de substituição de todos os trabalhadores manuais por máquinas. Desta perspectiva, o prognóstico para as próximas 2 décadas é ainda mais assustador que o presente. Segundo o relatório da empresa londrina PwC, só no Reino Unido, cerca de 10 milhões de trabalhadores correm o risco de perderem seus empregos em virtude da automação. Setores de venda por atacado e varejo, em virtude da tecnologia que eu mencionei, da Amazon Go, e semelhantes, né? Tratamento de água, esgoto e lixo e profissionais sem ensino superior serão os mais afetados. Nos Estados Unidos, estima-se que 3,5 milhões de caminhoneiros terão seus empregos extintos devido à mencionada tecnologia de veículos terrestres autodirigíveis. Outras centenas de milhares de profissionais terão sua renda afetada, já que desempenham atividades que dependem da atividade dos caminhoneiros, como serviços de descanso e alimentação. Não estamos nem trazendo para conta os taxistas e motoristas particulares, mas estima-se que só em São Paulo eram, no início deste ano, cerca de 88 mil. Ao que tudo indica, tais circunstâncias forçarão a grande massa de trabalhadores, especialmente aquela destituída de ensino superior de saberes especializados, mas não exclusivamente, à pobreza, ao desemprego ou a ofícios degradantes e mal remunerados. Estas são partes das nossas circunstâncias de justiça, para usar o termo de Rawls. As nossas preocupações com o colapso econômico e social que pode decorrer de nossa inação. A outra parte dessas circunstâncias da justiça diz respeito ao nosso passado e presente, às demandas, por assim dizer, evidentes de justiça que ainda não conseguimos lidar. À guisa de exemplo, basta lembrar que os 8 magnatas do capitalismo, refiro-me aos 8 bilionários mais ricos do mundo, dentre eles os já mencionados Bill Gates e Mark Zuckerberg, possuem um patrimônio que beira 430 bilhões de dólares. Patrimônio este que supera toda a atividade econômica de um ano PIB de diversos países, como, por exemplo, Israel, Portugal, Chile e Tailândia. Para que se tenha uma ideia, à guisa de comparação apenas, o PIB da Tailândia em 2014 fora de 380 bilhões de dólares, para uma produção de mais de 67 milhões de pessoas. Em outras palavras, toda a atividade econômica dessas 67 milhões de pessoas no período de um ano não foi suficiente para alcançar o patrimônio dos 8 mais ricos. Outro dado ainda mais relevante, segundo aponta relatório da ONG britânica Oxfam, é que a riqueza destes 8 mais ricos equivale à riqueza das 3,6 bilhões de pessoas que fazem parte da metade mais pobre do mundo. Apesar destes fatos, há aqueles que defenderiam nosso dever de não se ocupar com os mais ricos, mas exclusivamente com os mais favorecidos. É importante que o bolo cresça, diriam. É importante que aqueles que ficam com a fatia do menor do bolo tenham acesso a fatias cada vez maiores. Com esse discurso, retira-se o foco da urgência de um sistema tributário mais justo e progressivo, de medidas redistributivas de renda, ataques de maneira pejorativa os defensores da justiça social, invejosos, preguiçosos. Vende-se a ideia de que ter é merecer e espalha-se a crença e o louvor a uma entidade invisível, uma mão capaz de cortar os pedaços do bolo e entregar o necessário aos mais pobres, mas que só não o faz em virtude das muitas interferências de uma entidade maligna, o Estado.
Sabemos que isso não é o que isso ocorre. Aliás, sabemos que não é isto que ocorre. Nossa inação, ou o que é o mesmo, a crença de que a mão invisível do mercado dará conta de prover aos mais necessitados o indispensável às suas vidas, não servirá senão para a manutenção dessas desigualdades extremas e para a exclusão dos menos favorecidos do exercício da cidadania democrática, sem respeito por si próprios, sem direitos, sem voz. À vista disso, emerge a necessidade de se pensar estratégias democráticas capazes não apenas de impedir tais regressos sociais, mas principalmente de promover um cenário de maior justiça social, no qual os indivíduos têm assegurados os meios necessários à satisfação de suas necessidades mais fundamentais, a liberdade de escolha de ocupação e, principalmente, o senso do próprio valor. Uma dessas estratégias é a concessão de um benefício monetário regular a todos os cidadãos e cidadãs, estratégia mais conhecida no Brasil pela alcunha de Renda Básica de Cidadania, em virtude da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Argumenta-se que, posta em prática, a medida reforçaria a ideia de igualdade, colaboraria para a redução das desigualdades injustas de renda e riqueza, para a sustentação do sentido que os indivíduos fazem de seu próprio valor, especialmente de grupos socialmente mais fragilizados, e fomentaria o exercício das liberdades individuais, especialmente a liberdade de escolha de ocupação, posta em grave risco com o advento da tecnologia. Infelizmente, pela carência de tempo e principalmente pela incipiência desta pesquisa, não conseguirei demonstrar como isso se dá. Meu propósito aqui é muito mais modesto. Uma vez apresentada em linhas gerais a renda básica de cidadania, indago se esta não encontraria fundamentação conceitual e filosófica numa argumentação de cunho rawlsiano, liberal igualitário. Se é este o caso, então a resposta à nossa indagação inicial, se é legítima a reivindicação do pagamento de um benefício monetário regular e incondicional por parte do Estado, para todos os seus cidadãos e cidadãs, parece ser afirmativa. Como estamos no tempo? Tá dentro ainda? Tá, beleza. Bom, aqui eu vou fazer um panorama breve, então, sobre a renda básica de cidadania. Tá? A renda básica universal, ou renda básica de cidadania, é uma renda paga por uma comunidade política a todos os seus membros, em termos individuais, sem comprovação de renda nem exigência de contrapartida. Isso quem diz são Van Parijs e Van der Boer. Sua concepção e aplicação pode variar sob diversos aspectos, na modalidade de pagamento, em dinheiro ou em natura, na periodicidade anual, mensal, na quantia superior à linha da pobreza, suficiente para cobrir as necessidades fundamentais, na escala estadual, nacional, municipal, planetária, no financiamento, imposto de renda negativo, imposto por valor agregado, receita de empresa pública, a quem se destina o cidadão residente no país a partir de certo período, se há restrição de idade e assim por diante. No Brasil, a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, estipula que todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há 5 anos ou mais têm direito a um benefício monetário suficiente para cobrir as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, saúde e educação. Este benefício deve ser pago anualmente ou em iguais parcelas mensais, tem seu valor definido pelo Poder Executivo em observância às possibilidades orçamentárias e ao grau de desenvolvimento do país, e sua abrangência deve ser alcançada em etapas, priorizando-se os indivíduos mais desfavorecidos da sociedade. O programa Bolsa Família pode ser interpretado como a efetivação de uma dessas etapas, mas difere-se da Renda Básica de Cidadania pelo fato de ser um programa de transferência condicionada de renda, ou CCT Program. Como observa-se, uma das características essenciais da renda básica é sua incondicionalidade. Uma vez apresentado, então, e agora eu gostaria de voltar a atenção para o argumento de cunho rawlsiano que sustentaria a implementação de uma medida como esta. Tá? Em Justiça como Equidade, tal como em uma teoria da justiça, Rawls aponta para a necessidade de se instaurar e defender instituições sociais capazes de levar a cabo seus 2 princípios da justiça, isto é, de garantir, em primeiro lugar, que cada pessoa tenha o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, compatível com o mesmo esquema de liberdade para os demais, e, em segundo lugar, de manter as desigualdades sociais e econômicas dentro de certos limites, vinculando-as a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades e ao benefício dos membros menos favorecidos da sociedade. Tais princípios dispõem-se numa ordenação lexical, ou seja, o primeiro princípio de justiça possui prioridade sobre o segundo e a igualdade equitativa de oportunidades é prioritária em relação ao princípio da diferença. O conteúdo desses princípios e sua ordenação encontra fundamento numa argumentação de caráter contratualista.
sendo eles o resultado de um roteiro hipotético de deliberação, na qual as partes pactuantes elegem, dentre uma lista de concepções disponíveis, aquela que consideram a mais adequada para regular a estrutura básica de sua sociedade. Tais partes pactuantes estão situadas de maneira simétrica umas em relação às outras, ou seja, todas têm os mesmos direitos no processo de deliberação e escolha dos princípios de justiça, podendo fazer propostas e oferecer razões para sua aceitação ou rejeição. Ademais, existe nesse processo de deliberação que ninguém seja favorecido ou desfavorecido pelo acaso ou pelas circunstâncias sociais. Deve ser impossível adaptar os princípios às circunstâncias de casos pessoais e a influência de determinadas inclinações, aspirações e concepções individuais do bem deve ser anulada. O recurso utilizado por Rawls para fazer valer tais pressupostos foi a restrição dos conhecimentos e informações disponíveis às partes, o que, por conseguinte, restringe o teor dos argumentos que podem ser levantados. Assim, cada indivíduo na posição original desconhece todas as particularidades de sua própria pessoa e, gostaria de frisar este ponto, também de sua própria sociedade. As partes não sabem qual é seu gênero, se são ricas ou pobres, sua ocupação, região a qual nasceram e assim por diante. Sob este véu de ignorância, presume-se que elas sejam capazes de deliberar e chegar a um acordo sem a influência de fatores que distorceriam seus juízos e as levariam ou à busca descomedida do próprio benefício ou a manifestações preconceituosas e desarrazoadas. Depois, o Rawls ele desenvolve esse argumento, ele acredita que o ponto de partida para delineação desses princípios de justiça seria uma situação de igualdade, tá? Plena na distribuição do que ele vai chamar de bens sociais primários. Esses bens sociais primários são, em primeiro lugar, liberdades básicas, tal como especificadas numa lista. Por exemplo, liberdade de pensamento, consciência, liberdade de associação, liberdade definida como a integridade da pessoa, como definida pelo Império da Lei, e, finalmente, liberdades políticas. Em segundo lugar, liberdade de movimento e de escolha de ocupação. Em terceiro, poderes e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade, particularmente aquelas das principais instituições econômicas e políticas. Quarto, renda e riqueza. E quinto, as bases sociais do autorrespeito. Então, Rawls acredita, o seu raciocínio é o seguinte, de que o ponto de partida das partes da posição original seria uma distribuição plenamente igualitária desses bens sociais primários, tá, ok? Entretanto, em razão de eficiência econômica e organizacional, essas partes estariam dispostas a aceitar determinadas desigualdades, na medida em que essas desigualdades fazem com que o bolo cresça e, portanto, com quem tem menos acaba a ter mais com a desigualdade do que se ele teria se permanecessem numa distribuição plenamente igualitária. Ok? O meu ponto aqui, que eu gostaria de voltar a minha atenção, não é tanto a delineação de quais desigualdades são justas ou injustas da perspectiva de Rawls, mas eu gostaria o meu argumento para tentar defender a renda básica de cidadania, ele volta-se principalmente a como Rawls faz para priorizar as liberdades fundamentais frente à igualdade equitativa de oportunidades e desta frente ao princípio da diferença. Ao meu ver, esse argumento ele é um pouco problemático, tá? Ele tem algumas deficiências e, na tentativa de defender a renda básica, eu vou, portanto, explorar essas deficiências. Tá? De que maneira? Vou mencionar agora. Na seção 82 de Uma Teoria da Justiça, Rawls assinala que a prioridade das liberdades básicas, admitida pelas partes da posição original, está ligada ao conhecimento dessas de que todas as condições necessárias ao exercício dessas liberdades já foram atendidas. Cito Rawls. Se as pessoas na posição original sabem que é possível exercer de forma efetiva suas liberdades fundamentais, não trocarão uma liberdade menor por vantagens econômicas maiores. Fim da citação. O primeiro ponto problemático desta afirmação reside no fato dela contrariar as restrições impostas pelo véu de ignorância, que impedem que os indivíduos da posição original tenham conhecimento das particularidades de sua própria sociedade. Em outras palavras, é impossível, da maneira como a posição original se desenha, que as partes saibam que as condições sociais necessárias ao exercício das suas liberdades já foram atendidas. Ou abre-se um pouco mais o leque de informações disponíveis às partes, afrouxando as restrições impostas pelo véu de ignorância, ou admite uma espécie de segunda rodada da posição original, na qual as partes refletem, depois de escolhidos os princípios, sobre a viabilidade em termos motivacionais dos compromissos que assumiram
e sobre os meios necessários à sua efetivação, agora à luz do conhecimento da atual conjuntura econômica e política de sua sociedade. Em segundo lugar, parece-nos que, mesmo aceitando o véu de ignorância em seu sentido inicialmente proposto, mais restrito, as partes da posição original admitiriam a necessidade de dispor de meios materiais necessários ao exercício de suas liberdades fundamentais, simplesmente porque faz sentido pensar em pré-requisitos para o exercício dessas liberdades. Parafraseando Rawls. Se as pessoas na posição original não têm como saber se é possível exercer de forma efetiva suas liberdades fundamentais, dispõe-se a aceitar que a liberdade não possui um caráter absolutamente prioritário e que usufruir de certos bens essenciais, como saúde, alimentação e moradia, é mais importante do que dispor de liberdades básicas num sentido meramente formal, sem a real capacidade de colocá-las em prática. Também Amartya Sen, em A Ideia da Justiça, destaca esse extremismo na priorização absoluta das liberdades da teoria de Rawls, e eu cito Sen. Por que deveríamos considerar a fome coletiva, a fome individual e a negligência médica invariavelmente menos importante do que a violação de qualquer tipo de liberdade pessoal? Na verdade, é possível aceitar que a liberdade deve ter algum tipo de prioridade, mas uma prioridade totalmente restrita é quase com certeza um exagero. Há, por exemplo, muitos tipos diferentes de esquemas de ponderação que podem atribuir prioridade parcial a uma consideração em relação a outra. Fim da citação. Sem o intuito de defender Rawls frente às críticas de Sen, o filósofo estadunidense acaba justamente por atribuir, em algumas esparsas passagens de uma teoria da justiça e do liberalismo político, uma prioridade ponderada a certas vantagens econômicas e sociais frente às liberdades básicas. Veja-se, por exemplo, sua hierarquização de interesses das partes da posição original, cito Rawls, em uma teoria da justiça. As partes precisam, em primeiro lugar, garantir seu interesse de mais alta ordem e seus objetivos fundamentais, dos quais só conhecem a forma geral. E esse fato se expressa na primazia que dão à liberdade. Embora os interesses fundamentais da liberdade tenham um objetivo definido, ou seja, a instituição efetiva das liberdades fundamentais, é possível que esses interesses nem sempre sejam reguladores. A realização desses interesses pode necessitar de certas condições sociais e certo grau de realização de necessidades e desejos materiais. Isso explica por que as liberdades podem, às vezes, sofrer restrição. Porém, quando se alcança as condições sociais e o nível de satisfação das necessidades e desejos materiais que são necessários, como é o caso em uma sociedade bem ordenada, em condições favoráveis, os interesses de mais alta ordem tornam-se, então, reguladores. O ponto é que não tem como saber, as partes da posição original não tem como saber se elas estão sob estas condições favoráveis. Tá? Só para concluir, eu gostaria só de exemplificar mais que o Rawls ele está atento a este problema de priorização absoluta da liberdade. Tá? Também, na primeira edição da Teoria da Justiça, ele diz: até que os interesses básicos dos indivíduos possam ser atendidos, a urgência relativa do seu interesse pela liberdade não pode ser decidida com firmeza antecipadamente. Mas, sob circunstâncias favoráveis, ela assume uma posição prioritária. Enfim, encurtando a história, o ponto é que Rawls está ciente que, para o exercício das liberdades fundamentais, faz-se necessário que certas condições sociais sejam atingidas. E dentre essas condições materiais está a disposição de meios materiais para consecução, indispensáveis para que se leve a cabo, para que se exercite de forma plena essas condições materiais. Ele, inclusive, está atento a isso, embora eu acredite que ele não dê atenção devida a isso, mas na primeira conferência do liberalismo político, ele chega a mencionar o seguinte, que o princípio da liberdade, das liberdades básicas, poderia facilmente ser precedido por um princípio que prescreve a satisfação de necessidades básicas e condições materiais, na medida em que a satisfação dessas necessidades é indispensável para o exercício das liberdades. O ponto é que Rawls, até o fim da sua vida, ele não reformulou a sua teoria, não passou a apresentar a sua teoria com 3 princípios ao invés de 2. Okay? E do meu ponto de vista, me parece que esse princípio antecedente de justiça, tá, que seria esse princípio que prescrevesse a satisfação dessas necessidades básicas, ele alinha-se muito à proposta da renda básica da cidadania. Tá, okay? Inclusive, este é o tipo de argumentação
que alguns filósofos estão a desenvolver hoje, como, por exemplo, é o caso do Van Parijs. Ele é conhecido como libertário de esquerda, né, ou um filósofo que ocupa-se da liberdade real, justamente pelo fato de rejeitar que nós entendemos que as pessoas elas devem dispor de uma liberdade apenas no sentido formal, sem pensar em que condições materiais o exercício dessa liberdade pode acontecer. Quais condições materiais são necessárias para esse exercício. Então, parece que, da ótica da posição original, justificaria-se a implementação de um programa de concessão incondicional de renda, como é o caso da renda básica da cidadania, na medida em que a disposição desta renda seria necessária para assegurar o exercício dessas liberdades. Tá, ok? Acho que essa é a ideia central da argumentação. Beleza? Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel, sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, só quero informar que eu mudei o título da a minha fala, eu mudei. A princípio, a proposta eu iria tratar sobre a ideia de utopia, ou a tensão que há entre utopia e teoria crítica, e como é possível lidar com a utopia na teoria crítica. Eu ia tratar isso a partir da Seila Ben-Habib. Mas, quando eu vi a composição da mesa, eu achei que ia ser mais interessante eu trazer um trabalho sobre Rawls, que é o autor que eu estudei no mestrado, estou estudando no doutorado, porque ia ter uma interlocução maior com a mesa e depois também com o trabalho da Diana. Então, acho que daria uma unidade maior para essa mesa. Então, o que eu vou falar agora o título do meu trabalho são As Emoções Morais como Fonte de Estabilidade na Sociedade Democrática. Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei a estrutura da argumentação da estabilidade em John Rawls, em uma teoria da justiça, e a partir dali eu percebi como é importante qual é o papel da psicologia moral e dos sentimentos morais para a estabilidade na teoria do Rawls. E no doutorado pretendo seguir avançando ver como é possível essa relação entre emoções, democracia, paixões e justiça. Então, bem rapidamente, o meu trabalho tem 3 partes. A primeira eu vou fazer muito brevemente, falar sobre a tensão que tem entre justiça, emoções, estabilidade social e democracia, né? Como a democracia tem que ter um cuidado para não cair numa completa desconsideração sobre a afetividade e não abraçar a paixão fascista. Um segundo momento, vou mostrar como Rawls contribui alocando os sentimentos morais na teoria dele. Neste trabalho, queremos apresentar a ideia de que a estabilidade em uma sociedade democrática depende de um engajamento afetivo e emocional por parte dos cidadãos com os princípios de justiça, e explicitar como esta hipótese é contemplada pela teoria da justiça da equidade de Rawls. O resultado da explicitação dessa hipótese revela um ponto em que a teoria rawlsiana representa um avanço no campo das teorias liberais, reconhece o papel dos sentimentos na vida das pessoas tal como elas são, e aloca um lugar na teoria da justiça para tratá-los. Isso irá apontar para uma compreensão da razão prática como uma faculdade que nos faz racionais e, simultaneamente, nos engaja em sentimentos morais. Agora eu vou passar para a primeira parte da apresentação. A minha pesquisa se insere num movimento mais amplo de redescoberta da relevância das emoções na filosofia política contemporânea, que se conduz pela complexa questão de como pensar o papel das emoções dentro de abordagens normativas orientada para sociedades democráticas. Apesar de podermos encontrar, ao longo da história da filosofia, vários filósofos que colocaram os sentimentos morais no primeiro plano da investigação filosófica, como David Hume e Adam Smith, e em que pese a preocupação com os motivos que levam alguém a aderir ao universo das regras morais esteja presente em toda a tradição filosófica, o que constitui uma inovação e faz este campo de estudos recente é a abordagem institucional das emoções, ou seja, o papel das instituições sociais da estrutura básica da sociedade na formação de desejos e sentimentos morais. Filósofos políticos da tradição liberal, como Locke, Rousseau, Kant e Mill, chegaram a reconhecer as origens psicológicas de conflitos disruptivos do tecido social, como, por exemplo, a intolerância religiosa.
Não chegaram a recomendar, no entanto, nenhuma medida pública oficial para mudar as atitudes psicológicas, seja para cultivar emoções apropriadas, seja para desencorajar as que geram tendências à divisão, hierarquia, etc. Essa tarefa de cultivo das emoções, segundo Nussbaum, é deixada a cargo dos indivíduos isoladamente ou das congregações religiosas. Neste ponto, podemos dizer que Rawls dá um passo à frente ao reconhecer que as instituições de estrutura básica têm um papel na formação do senso de justiça dos indivíduos, no estímulo a tendências psicológicas e também no papel de coibir que outras tendências disruptivas se desenvolvam, como a inveja. Contudo, a contribuição rawlsiana tem sido, nesse sentido, pouco ou não muito bem compreendida pelos teóricos e filósofos da política, na medida em que paira sobre o argumento da estabilidade e da motivação moral em Rawls, em uma teoria da justiça, uma generalizada incompreensão, e o que acarreta uma leitura que, por vezes, acaba sendo empobrecida da contribuição de Rawls sobre o importante papel das emoções para a estabilidade em uma sociedade justa. Agora eu vou mostrar como é que Rawls contribui. Pode causar uma estranheza ao leitor mais familiarizado com a tradição da filosofia política liberal quando nos propomos tratar das emoções morais como fonte de estabilidade ou como uma das fontes em uma democracia. Há, de acordo com Nussbaum, uma lacuna nesse campo do pensamento. A história da filosofia tem muito pouco a dizer sobre a psicologia de uma sociedade democrática. Em uma monarquia ou em estados fascistas, conservadores, cada um desses modos de estados cultiva um tipo, um conjunto distinto de emoções que lhes dão alguma sustentação. Por exemplo, no caso de monarquia, são cultivadas emoções de dependência infantil que encorajam os agentes a depender do rei, quase como um pai divino, segundo Nussbaum. Sejam quais forem os princípios e valores políticos que orientam uma sociedade, eles precisam engajar as pessoas para garantir sua efetividade. É preciso que os indivíduos se envolvam com os ideais propostos pelos princípios para que se comprometam com eles em sua vida cotidiana. Como afirma Martha Nussbaum na frase que inaugura o livro Political Emotions, abre aspas, todas as sociedades são repletas de emoções. As democracias liberais não são exceção. Encerro a citação. O desafio é, então, refletir sobre qual o papel das emoções em uma sociedade democrática justa e qual o lugar dos sentimentos na teoria da justiça. Uma maneira de lidar com as emoções, do ponto de vista da teoria, consiste no que Sharon Krause denomina de velha política das paixões, que é um modo de associar paixões e emoções na vida pública apenas aos danos que causam a igualdade e a liberdade. Essa perspectiva compreende que as paixões são perigosas para a igualdade e liberdade e que, portanto, para prevenir tais danos, o correto a se fazer é abandonar, ignorar, despir-se de paixões em favor de uma forma de razão que abstrai os sentimentos. Entretanto, é um fato incontornável que as sociedades humanas, sejam as que se organizam de um modo democrático, sejam as despóticas, são marcadas por diversas emoções e sentimentos, e que o modo como os indivíduos direcionam seus sentimentos uns aos outros e em direção aos objetivos da nação é um fato que garante a estabilidade social. Sejam quais forem os princípios políticos de uma sociedade, eles precisam tocar o coração das pessoas para garantir sua efetividade. Uma sociedade democrática que tenha por objetivo justiça e igualdade de liberdades e oportunidades para todos precisa, por um lado, formular princípios que, quando aplicados às principais instituições da estrutura básica da sociedade, sejam capazes de gerar nos indivíduos um desejo forte de se comprometer com projetos valorosos direcionados à nação e seus objetivos, de agir de acordo com tais princípios, de defender as instituições que se regem por elas. E, por outro, essas instituições elas têm que acomodar e manter sob controle as tendências e forças disruptivas dos laços sociais, tal como desgosto, inveja, desejo de dominar, subjugar, humilhar, desejo de privar o outro de justiça. O resultado da aplicação institucional dos princípios de justiça deve gerar, de acordo com Nussbaum, emoções apropriadas para desenvolver o projeto de sociedade defendido por tais princípios e desencorajar os sentimentos e tendências que se opõem aos ideais da justiça. De acordo com Rawls, dos laços naturais de sociabilidade surgem a propensão ao amor, confiança, amizade, afeto, devoção a instituições, e com eles também surge a culpa, indignação, ressentimento, dentre outros sentimentos morais que atendem aos nossos interesses gerais enquanto seres humanos.
Nós não apenas valorizamos tais disposições afetivas, como necessitamos delas. Uma característica de nossa humanidade é que possuímos sentimentos, e ignorar tais propensões implicaria desfigurar a nós mesmos. Essa é uma passagem que Rawls fala isso, lá na parte 3 da Teoria da Justiça. Cabe, então, à teoria moral, num trabalho conjunto com a psicologia moral, a tarefa de conectar os princípios abstratos e imparciais aos nossos sentimentos morais. É necessário, portanto, reservar também um lugar apropriado para a psicologia moral no interior da teoria da justiça, já que é através dela que se faz a conexão entre a estrutura das concepções morais com a nossa sensibilidade humana. A teoria da justiça deve ainda levar em conta a psicologia geral, a psicologia moral gerada pela aplicação das concepções de justiça, pois, e aqui eu vou citar Rawls, a justiça ou injustiça dos arranjos institucionais da sociedade e as convicções humanas sobre essas questões influenciam de maneira profunda os sentimentos sociais. Em grande parte, definem como vemos a aceitação ou rejeição de alguma instituição por outra pessoa, ou seu empenho em reformá-la e defendê-la. Encerra a citação. Os valores morais que orientam a sociedade em que crescemos e vivemos influenciam a nossa psicologia. Isso é, muitas das tendências e inclinações que desenvolvemos enquanto indivíduos são estimuladas ou engendradas pelas instituições sociais sob as quais crescemos. Ou, dito de outro modo, o contexto social em que estamos inseridos influencia não apenas o nosso senso de justiça, como vários outros sentimentos morais, tais como o ressentimento, a aversão ao risco, a vergonha, a humilhação, a tendência de dominar, de subjugar, etc. Rawls formula leis da psicologia moral, tendo em vista um contexto institucional que é justo e que é publicamente reconhecido como tal. E também afirma que cada concepção de justiça já irá gerar diferentes princípios ou tendências da psicologia moral. É nesse sentido que Baldwin afirma que o uso que Rawls faz do termo psicologia moral implica que é inerentemente moral, e não apenas em relação ao seu conteúdo, mas também a respeito de sua dependência da justiça e, assim, da moralidade da nossa sociedade. A justiça precisa, então, de uma psicologia moral para explicar por que os princípios da justiça são aceitos pelas pessoas. Não é suficiente que os princípios sejam racionais e que tenham sido escolhidos em um procedimento imparcial e equitativo. É necessário que sejam... É necessário que os princípios sejam tais que as pessoas possam concordar em agir a partir deles, que sejam capazes de engajar o senso de justiça das pessoas na defesa da sociedade justa e contra o uso arbitrário do poder. Para podermos alocar as emoções morais no interior da teoria da justiça, não podemos concebê-las como meros impulsos irracionais, sem qualquer conteúdo que possa ser analisável, mas sim como juízos que possuem um conteúdo valorativo. Então, sentimentos, sejam eles morais ou naturais, são uma característica normal da vida humana. Uma teoria da justiça que se pretenda realista não pode deixar de levar em conta os seres humanos tal como eles são e como são afetados por tais sentimentos, devendo, portanto, alocá-los de modo apropriado na teoria. Para esclarecer como Rawls alocou os sentimentos morais, precisamos esclarecer a estrutura argumentativa da teoria da teoria da justiça como equidade está organizada em dois âmbitos distintos: o âmbito da determinação do procedimento de escolha e de especificação do conteúdo dos princípios de justiça, e o outro âmbito é o âmbito da motivação, que trata dos motivos para aderir ao contrato e dos motivos para agir a partir dos princípios cujo conteúdo foi especificado no âmbito da determinação. Se o leitor de Rawls não estiver atento a essa característica estrutural da teoria e suas implicações para a estratégia de justificação, no caso a posição original, dificilmente perceberá uma importante e raramente notada característica da posição original. Sua estrutura argumentativa é dividida em dois estágios. O primeiro trata da escolha provisória dos princípios e o segundo da confirmação da escolha através da análise da estabilidade. E é no interior do argumento da estabilidade que a análise da psicologia moral e dos sentimentos morais é introduzida. Somente depois de analisar ambos estágios é que a justificação a partir da posição original está concluída, embora tenha ainda que passar pelo teste de equilíbrio reflexivo. Rawls não aceita que a escolha do correto e dos princípios de justiça seja feita sem levar em conta os efeitos de sua aplicação institucional na vida das pessoas, pois toda doutrina ética digna de atenção não pode ser indiferente às consequências de sua aplicação na vida das pessoas. Para Rawls, ignorar tais consequências, abro aspas para citar Rawls, seria simplesmente irracional e insano.
Então, a proposta deontologista rawlsiana incorpora no raciocínio e na justificação dos princípios uma preocupação com o estado de coisas resultante da aplicação institucional dos princípios de justiça política. Nesse sentido, é imperativo que a teoria da justiça se questione e leve em consideração que mundo social seria gerado se tais princípios fossem aplicados incondicionalmente à estrutura básica da sociedade e se todos agissem de acordo com as exigências da justiça, que tendências psicológicas seriam estimuladas e quais seriam coibidas. Para que a concepção seja, ao final, considerada justa, é preciso que os agentes sejam capazes de um modo autônomo, sem sofrer manipulação ou doutrinação coercitiva, sejam capazes, então, de desejar viver nesse mundo social mais do que em qualquer outro, caso venham a pertencer a ele. É no segundo estágio da posição original que se analisa a estabilidade da concepção da justiça. Rawls defende que na TJ, que a estabilidade em uma sociedade democrática depende que os princípios da justiça tenham um suporte apropriado. E é por isso que, no segundo estágio da posição original, o raciocínio das partes passa a levar em conta a psicologia moral e a teoria social, pois precisam considerar qual será a psicologia moral engendrada nos cidadãos pelos princípios de justiça, que foram escolhidos no primeiro estágio da teoria. Nesse segundo momento, é preciso verificar, aspas para citar Rawls, é preciso verificar se as instituições reguladas pela concepção de justiça selecionada na etapa anterior têm probabilidade de despertar e incentivar propensões psicológicas tais que tornem o sistema social inviável e incompatível com o bem humano. Se as inclinações engendradas derem sustentação a arranjos justos e se puderem ser facilmente acomodadas por eles, a primeira parte da argumentação está confirmada. Encerro a citação. No entanto, caso se verifique que a psicologia moral engendrada pelo princípio da justiça estimule tendências destrutivas entre os indivíduos, deve-se reavaliar a escolha da concepção de justiça e retornar à primeira etapa da argumentação e escolher outros princípios para aplicar a estrutura básica da sociedade. O raciocínio em favor dos princípios de justiça elaborados a partir da posição original só se conclui depois de analisadas duas etapas argumentativas. Esse segundo estágio consiste em trazer para dentro do experimento mental o ponto de vista dos cidadãos da sociedade bem ordenada, o que é feito a partir dos fatos e princípios da psicologia moral. Nessa segunda etapa é onde está inserido o argumento da estabilidade, como dito anteriormente. A consequência da argumentação da estabilidade estar inserida no segundo estágio é que ela passa a ser uma parte necessária para a justificação dos princípios de justiça. Isso em uma teoria da justiça, depois muda um pouco. O que implica que a questão da psicologia moral e sentimentos morais também passam a ter um papel fundamental na escolha dos princípios de justiça. Com isso, Rawls introduz uma importante novidade na filosofia política. Reconhece a importância de que a estrutura básica da sociedade esteja ordenada de um modo tal que desencoraje, ou pelo menos não estimule, sentimentos destrutivos e que estimule o cultivo de sentimentos e tendências psicológicas apropriadas para dar suporte emocional aos princípios de justiça para que a sociedade permaneça estável ao longo do tempo. E aqui, então, uma parte que seria uma continuidade da minha pesquisa, e a partir de uma frase de Rawls, que ele, bem lá, acho que na penúltima página da Teoria da Justiça, quando ele fala que a posição original tem a pretensão de expressar a razão prática, isto é, busca evidenciar, agora eu cito Rawls, uma certa forma de pensar e sentir que pessoas racionais podem adotar dentro do mundo. Então, um dos focos da minha pesquisa de doutorado vai ser pensar como razão e emoção atuam na teoria de Rawls e ver qual é a concepção de razão prática que está operando de fundo. Obrigada. Boa tarde a todos. Posso usar esse aqui sem problema. Bom, meu nome é Diana, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, que nem meus colegas, né? E meu objetivo hoje, da minha fala aqui, é problematizar a questão da vergonha social dentro da teoria crítica. Não é o meu projeto de doutorado, mas eu acho que
atualmente, né, nas discussões de filosofia moral e política das filosofias. Não, tem que desligar. Oi, agora sim, né? Então, eu vou trabalhar a questão da vergonha social, mas partindo de uma intuição que não se trata meramente de um problema subjetivo só, de formação, de caráter, não se trata só de uma característica de personalidade de pessoas tímidas e reservadas, mas tentar puxar para dentro da teoria crítica, então, como a vergonha social, como possivelmente resultante de frutos de desrespeitos, humilhações, injustiças e de ideologias que tentam silenciar certos tipos de grupos. Então, eu vou passar aqui para a leitura, né, para não me perder. Bom, nota-se uma discussão na filosofia moral e política contemporânea do entrelace entre as questões normativas de justiça e as chamadas psicológicas, né, como aquelas que lidam com a formação identitária do sujeito, sua autoconfiança, autorrespeito e autoestima, suas reações emocionais negativas e seus sofrimentos. Muito embora se vincule essa abertura, né, na teoria crítica à filosofia social do primeiro Honneth, acredita-se que esse ressurgimento está para além da escolha individual do respectivo autor. Em parte, a retomada desse enfoque justifica-se pela ampliação das pautas de lutas sociais que se tem desde o início dos anos 70, nas quais reivindicações redistributivas, né, foram confrontadas e complementadas com as de reconhecimento, tal como mostra o debate entre o Axel Honneth e a Nancy Fraser. Por outro, né, há um embate ideológico, direto ou indireto, que teve de ser levado a sério devido ao sucesso das concepções de mundo neoliberais, que tentam restringir questões subjetivas para o nível exclusivamente privado. Nesse íntere, o neoliberalismo objetivou resumir os sofrimentos, a formação identitária e as reações emocionais negativas ao nível dos sucessos e fracassos individuais, ou seja, como responsabilidade dos próprios indivíduos. Para de Jurs, né, o Christophe de Jurs, ao manter essa visão ideológica dominante, opera-se uma espécie de banalização das causas sociais do sofrimento subjetivo. Quanto ao primeiro ponto, com a publicação de redistribuição ou reconhecimento de Honneth Fraser, discutiu-se e ainda se discute as insuficiências e complementaridades de questões distributivas e das pretensões identitárias no que tange às teorias normativas de justiça. Nesse escopo, a perspectiva dualista de Fraser defendeu que redistribuição e reconhecimento são solicitações diferenciadas, porém complementares. Muito embora, né, possam haver lutas estritamente econômicas ou exclusivamente identitárias, ela alerta que a grande maioria é de caráter misto, tal como as lutas dos movimentos feministas, LGBT, dentre outros. Nesses casos, a luta por paridade econômica e jurídica acompanha a reivindicação da alteração simbólica de valores machistas, racistas que predominam na dimensão cultural. Diferentemente de Fraser, Honneth aponta para a dimensão monista de teorias de justiça. Para ele, a concepção de reconhecimento é central, pois dela deriva o motor e a finalidade para as lutas de redistribuição de direitos e parcelas econômicas. Bom, enquanto Fraser parte de um diagnóstico a partir de movimentos sociais já consolidados na esfera pública e inseridos na disputa política, na visão de Honneth, o autor, né, ao contrário, insiste em dar um passo atrás, mais a fundo em sua análise, investigando questões filosóficas mais amplas, né? Nas palavras dele, certa fenomenologia das experiências sociais de justiça. Nota-se que seu ônus da prova é muito maior do que a autora, dado que seu projeto é mais amplo. Ambos têm os olhos voltados às lutas sociais, mas com escopos diferentes. Enquanto Fraser é eminentemente uma filósofa da política que está considerando os movimentos sociais ali na linha de frente da esfera pública, disputando os espaços de fala, confrontando as narrativas dominantes com vistas à decisão política, o Honneth, ao contrário, é um filósofo moral e social que mergulha nas experiências de negação do reconhecimento, do desrespeito, da humilhação, que podem ou não conduzir à luta social. Bom, ao partir das experiências sociais negativas, esbarra-se no problema da lacuna entre viver uma injustiça e experienciar algo como injusto. Aqui utilizo uma linguagem do Emmanuel Renault.
Isso ocorre pois o processo de interpretação de uma experiência de justiça não é natural, tampouco espontâneo, mas dependente de um quadro conceitual e estrutural complexo que não se reduz à vontade individual. Nesse íntere, a teoria crítica opera de forma a denunciar os bloqueios que impedem ou dificultam a construção de narrativas e interpretações sobre injustiças e desrespeitos. Dentre essas formas, então, de bloqueio, interessa-me a vergonha por 3 motivos. Primeiro motivo, ela representa uma variável constante nos relatos e posturas dos grupos mais vulneráveis. Portanto, se impõe como objeto de estudo. Nesse ínter, há uma linha de teóricos que estudam a pobreza, não só como fenômeno socioeconômico, mas também as consequências dessa... a consequência da pobreza na formação identitária do indivíduo. E eles notam que esses grupos são marcados por posturas de vergonha, de inibição, que bloqueia a fala, que a fala e a voz é o valor supremo, digamos, de um sistema democrático. Então, eles tentam trazer isso. Tá. E o segundo motivo que me interessa trabalhar com a vergonha, que nota-se que há certo descuido dos cientistas sociais com a vergonha, de modo a tratá-la acriticamente como mera timidez por parte dos agentes, ou paternalisticamente como teórico emancipador capaz de representar a voz daqueles que não falam. E terceiro, permanecer numa recusa à temática da vergonha como assunto da teoria crítica pode reproduzir a ideologia neoliberal de que as causas sociais do sofrimento dos subjetivos devem ser banalizados. Nota-se que os entraves emancipatórios e seus bloqueios comunicativos já foram postos em questão desde as primeiras gerações, portanto, não é novidade. Como mostra a crítica da ideologia do Adorno e do Horkheimer, a razão foi dominada pelo seu aspecto instrumental, de modo que as atividades outrora consideradas progressistas, como a ciência, a arte, reverteram-se em obscuridade. A ciência se transformou em mitologia, a arte diluiu-se em mercadoria para as massas. Em seu diagnóstico, a possibilidade de emancipação estava travada pela reprodução de modo a serviço do capital. Nota-se que os autores da primeira geração não negam totalmente um projeto emancipatório, pois 2 opções ainda se apresentam. Primeiro, a emancipação estaria reservada a alguns indivíduos que têm a sorte ou o empenho de afastar-se da ideologia dominante. Segundo, tal como uma garrafa jogada ao mar, a emancipação aguardaria seu resgate por próximas gerações. Quando e como ocorrerá, caberá às próximas gerações investigar. A Rael Jäger propõe a revitalização da crítica da ideologia para libertá-la dessa visão fechada e letárgica da ideia de falsa consciência de mundo. Ela redefinirá ideologias como sistema de convencimento com consequências práticas, notando que elas, as ideologias, não são separadas do mundo, mas constituem a maneira de interpretá-lo e influenciar os comportamentos cotidianos. Nesse íntere, a Rael Jäger ela vai defender que há 2 características da reatualização da ideologia. A primeira característica que a Jäger resgata do Adorno é que elas são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Cita-se como exemplo a clássica ideia de liberdade moderna, do contratualismo, que, por um lado, estabelece ganhos formais de direitos básicos, porém, socioeconomicamente, geram uns a riqueza e outros a pobreza. Isso não significa, por exemplo, que a ideia da liberdade é falsa, mas que seu potencial não se atualizou em certos contextos. Nesse caso, cabe ao teórico crítico investigar quando o conceito de liberdade está se realizando ou não. A crítica da ideologia que opera numa tarefa epistêmica, sobre a verdade ou a falsidade da realização de valores defendidos de nosso tempo. Uma segunda característica é que a teoria crítica não opera numa normatividade universalista, fundamentada no dever ser, pois ela opta por permanecer no nível da imanência dos valores, a uma espécie de dependência normativa já dada, explica Jäger, cuja função, então, é coletar seus indícios para desvendar as possibilidades de realização. Bom, uma vez colhidas as evidências e construídos os diagnósticos de dominação de nosso tempo, o que fazer? Qual o potencial emancipatório que ainda se pode ter? Se propõe a Jäger. A Jäger rejeita a possibilidade do despertar de uma consciência verdadeira, pois seu alcance é mais modesto. O máximo de efetividade que a teoria crítica poderia alcançar é a função de fermento para a transformação, onde esse fermento faria crescer a desconfiança acerca das ideologias dominantes. Uma crítica à ideologia, nesse íntere, objetiva diluir as certezas e implementar uma dose de desconfiança, sem pretensões de mudanças radicais.
pois, quando não interrogadas, as ideologias mostram seu total sucesso. Bom, dentro desse escopo, então, eu quero tentar mostrar a possibilidade de trabalhar a concepção de vergonha social na teoria crítica. Eu vou tentar mostrar, nesse tempo, que há 2 caminhos possíveis. O primeiro é inserir a vergonha no bojo da filosofia social de tipo Hornetiana, como resultante de fenômenos objetivos de desrespeito e humilhação. E uma segunda possibilidade é desenvolvê-la no bojo da crítica à ideologia, né? De modo a reconstruir as crenças sobre aquilo que se considera vergonhoso socialmente. Então, para tanto, faz-se necessário explorar a concepção ideológica dominante do neoliberalismo. Todavia, né, nota-se que, antes de iniciar, faz-se necessário dialogar com a chamada teoria tradicional da vergonha social. Eu apresento aqui brevemente o que a teoria tradicional tem dito sobre a vergonha social, né? São basicamente 3 perspectivas. A primeira foi a desenvolvida por Bernard Williams no livro Shame and Necessity, em 93. Para ele apresenta como um mecanismo social de formação e estabilidade dos comportamentos sociais. A segunda concepção da teoria tradicional está na esteira da filosofia moderna. Então, tem o John Rawls e a Gabrielle Taylor, que exploram a vergonha como emoção da autoavaliação moral. E, num terceiro ponto, né, tem a visão de vergonha, que notoriamente surge com Adam Smith, né, aqui trazendo a vergonha como a emoção burguesa resultante de crenças socioeconômicas liberais. Bom, que a temática da vergonha é assunto consolidado na moral e ética, não é novidade. O Bernard Williams, em Shame and Necessity, um dos mais notáveis trabalhos sobre o assunto, reconstrói sua devida importância para o mundo grego, onde, segundo o autor, a vergonha social, aidos, o termo em grego, estava inserida no sistema moral e ético de grande parte das cidades-estado, influenciadas pela poesia de Homero. Nesse escopo, né, ela representava não só o drama dos nobres heróis, como Ajax, como também, segundo Martha Nussbaum, né, ela era parte integrante do sistema penal de sua época, atuando por punições por vergonha, onde certos indivíduos eram punidos com a marcação de seus corpos, geralmente com tatuagens e queimaduras que os simbolizassem visivelmente como descreditados socialmente. Posicionar a vergonha social necessariamente como vilã e opressora, né, seria um erro categorial, uma vez que, por muitas vezes, ela foi classificada como parte profícua para o bom funcionamento social e ético, um certo mecanismo de estabilidade social. Williams, inclusive, comenta que a vergonha estava inserida num sistema coerente para a regulação de condutas, cujas ações individuais eram motivadas pelo receio de ser visto por outrem como desviante de certos padrões e expectativas sociais. Para tanto, né, ele lança a metáfora do outro internalizado que habita dentro de si para vigiar e controlar a conduta de ações. Embora a vergonha soe como algo opressor, incômodo, a Gabrielle Taylor e o John Rawls, né, em livros separados, enfatizam o aspecto positivo desse vigia interno das ações, em seu quesito moral aqui. Uma espécie de emoção da autoavaliação resultante do teste de validade de sua agência normativa. O Rawls enfatiza que a vergonha moral, por exemplo, está intimamente conectada com o senso do próprio valor como pessoa. Isso é, seu autorrespeito, aqui entendido como autonomia para se dar ou testar leis e construir seu plano de vida, segundo os limites dos princípios de justiça. Nesse ínterim, a vergonha resulta do senso de perda de seu próprio valor como pessoa. Ao senti-la, sinaliza-se internamente que há uma brecha, uma falha no autocomando, uma perda de autonomia. Bom, tanto a Taylor quanto Rawls objetivam diluir a compreensão de que a vergonha é resultante de uma moral austera, que obriga o indivíduo a se esforçar para ser o mais próximo possível de um agente perfeito, né? Mas que sua irrupção é uma maneira de provar indiretamente que experienciar a si mesmo como agente autônomo é importante para a realização de uma vida boa. Não é à toa que Rawls insere as bases sociais do autorrespeito como bem primário. Bom, nessa esteira, a vergonha não só opera como sinal rudimentar de que a autonomia foi ferida, mas que considerar como si mesmo como agente normativo é importante. Uma terceira via sobre a vergonha foi lançada pelo Adam Smith, em A Riqueza das Nações, né, e pode ser caracterizada como um dos autores modernos que advogam pela possibilidade de uma vida minimamente decente, né? Para ele, a pobreza, né, é considerada uma situação vergonhosa e, por isso, certos objetos de consumo deveriam ser suficientes para afastar os indivíduos dela. Então, digamos que o Adam Smith que ele consolidou a ideia de que a pobreza é uma coisa vergonhosa. Antes não tinha propriamente essa relação. Tanto é que nos escritos religiosos, né,
a vergonha é vista como uma virtude, né, uma elevação do indivíduo humilde. Visto essas 3 tradições, né, o que a teoria crítica tem dito, né, sobre a vergonha, né? O primeiro caminho foi exposto pelo Axel Honneth no seu livro Luta por Reconhecimento, cuja proposta, né, é mostrar que nos conflitos sociais já está inserido um telos, uma finalidade de autorrealização intersubjetiva. Muito embora, né, o telos seja ético, a teoria crítica, no máximo, pode operar no nível moral, como análise das injúrias contidas nos fenômenos de desrespeito e humilhação. O seu projeto posterior é designado de filosofia social, isto é, um diagnóstico das patologias sociais de seu tempo, né? Diferentemente do uso clínico, o termo patologia que indica as marcas e os modos de comportamentos resultantes de fenômenos de injustiça, exploração e não reconhecimento. Em Luta por Reconhecimento, ele reconstrói, então, o seu livro em 3 momentos. No primeiro percurso, ele mostra os padrões normativos de reconhecimento do amor, da estima e do direito. No segundo momento, ele mostra a positividade concreta desses padrões, né? Do seu sucesso possibilita-se autoconfiança, autorrespeito e autoestima, e do seu rompimento, uma vida danificada, cuja identidade íntegra, né, é posta em questão. E, para ele, da mesma forma que se tem um padrão de reconhecimento, há também um padrão de desrespeito. Para o autor, por exemplo, maus tratos e violação física correspondem à dimensão afetiva, privação e exclusão de direitos à jurídica e, por fim, degradação e humilhação no caso da estima social. Bom, no terceiro momento do livro, né, ele faz esse movimento sobre a reflexão da falta de reconhecimento sofrida, e ele tem a tese forte de que a negação do reconhecimento, né, empurra o movimento para um novo estágio, né, onde esse reconhecimento necessariamente ele deverá ser retomado e suprassumido. Bom, essa última parte do livro que ele lança que o processo de reflexão sobre os fenômenos de desrespeito e consequente restauração da lógica do reconhecimento, que ocorre o processo de formação de uma linguagem para o desrespeito sofrido, ou melhor, a interpretação de certas situações, ações ou condições sociais como injustas e não como meras arbitrariedades. Dada a ausência de uma nomenclatura, né, oficial para esse processo, eu opto aqui por chamar de hermenêutica do desrespeito, ou um processo de interpretação de certas arbitrariedades como fenômenos de desrespeito. Em outras palavras, né, nesse íntere que se mostra como vivências de arbitrariedades se tornam experiências de injustiça. Quais são os movimentos desse processo? Bom, o primeiro momento seria o que ele chama de irrupção de reações emocionais negativas, que podem ser basicamente 2, né? A ira ou a vergonha. O autor analisa, né, o modo como os indivíduos reagem a esses rompimentos, né, e como essas reações podem motivá-los à praxis. Segundo ele, né, a investigação sobre esse aspecto emocional seria o elo faltante em Hegel e Mead. Cito aqui uma passagem dele, abre aspas, né? Nem Hegel nem Mead havia se encontrado uma referência à maneira como a experiência do desrespeito social pode motivar um sujeito a entrar numa luta ou num conflito prático. Faltava, de certo modo, o elo psíquico que conduz do mero sofrimento à ação ativa, informando cognitivamente a pessoa atingida acerca de sua situação social. Para ele, né, quem cumpriria o papel de elo psíquico, né, entre o mero sofrimento e a ação ativa são as reações emocionais negativas, que também, por vezes, designadas de sentimentos de desrespeito. Elas atuam como sinalizadores primários de que algo fora do padrão está ocorrendo. Honneth tem ciência de que essa tese é complexa e, para tanto, ele recorre à psicologia pragmática do John Dewey para sustentar sua argumentação. Dewey poderia ser encaixado como um dos autores que objetivaram defender que as emoções e os sentimentos não são estados anímicos dos seres humanos. Não obstante, possuem um caráter cognitivo e inteligente. O autor norte-americano propõe que as emoções podem surgir como reações a 2 tipos de ações. No primeiro tipo, ações bem-sucedidas geram estados de excitação ligados ao corpo,
E, no segundo tipo, vivências fracassadas ou ações perturbadas produzem sentimentos negativos, que entram em choque com as expectativas sociais esperadas e almejadas. Desse embate, né, entre aquilo que se esperava e o que ocorre, de fato, é uma espécie de contra-choque, diz ele, na qual a expectativa normativa do reconhecimento, né, no amor, no direito ou na sociedade, é barrada na experiência do desrespeito. Nessa experiência que ele chamou de contra-choque, duas emoções particularmente interessam a Honneth, novamente, né, a ira ou a vergonha. Caso o indivíduo reaja com ira ao desrespeito, facilmente o movimento é empurrado para a etapa posterior, uma vez que o sofrimento é exteriorizado e reclamado prontamente. Já com a vergonha, por sua vez, o processo é mais laborioso, dado suas particularidades. Honneth caracteriza a vergonha como sentimento difuso, de caráter mais aberto, isto é, não muito claro e com pouco potencial emancipatório, pois a vítima tende a esconder-se, depreciando o senso do próprio valor e guardando para si seu sofrimento. Embora ela tenha menor potencial em comparação à ira, ainda assim nela há uma força emancipatória, dado que provocaria uma tensão afetiva e até uma crise moral interna, aqui abre aspas, né, que só pode ser dissolvida na medida que reencontra a possibilidade de ação ativa. Bom, né, aqui eu cito Honneth, né? Nessas reações emocionais da vergonha, a experiência de desrespeito pode tornar-se um impulso motivacional de uma luta por reconhecimento, pois a tensão afetiva e que os sofrimentos de humilhações forçam o indivíduo a entrar só pode ser dissolvida na medida que ele reencontra a possibilidade de ação ativa. Mas que essa praxis reaberta seja capaz de assumir a forma de uma resistência política, resulta das possibilidades de discernimento moral, né? Bom, ao longo dessa jornada de discernimento moral sobre a vergonha sentida, o indivíduo poderá concluir que ele mesmo é o culpado por essa emoção, optar uma tolerância passiva às ofensas ou ainda motivar-se para o engajamento numa luta social. Bom, certamente essa possibilidade, que é emancipatória, é desafiadora, pois visa converter uma autoavaliação subjetiva num impulso para a reivindicação e luta coletiva. Mas como isso é possível, né? Primeiramente, já vou encerrar aqui. Primeiramente, né, o Honneth supõe a tese que os sujeitos humanos não reagem de modo emocionalmente neutro às ofensas sociais. A experiência do choque, né, entre aquilo que normativamente se espera e o desrespeito concreto sinaliza ao indivíduo que, de modo rudimentar e imediato, algo saiu diferente do esperado, uma espécie de fagulha do discernimento e da reflexão que possibilita que esse rompimento se revele em termos precariamente cognitivos, né? Porém, se o Honneth permanecesse aqui, ele não passaria de um autor de cunho voluntarista que acredita que o movimento de interpretação acerca de uma reação negativa é exclusivamente assunto individual e privado, cabendo ao próprio indivíduo ter a coragem de pensar por si mesmo e sair de um estado de heteronomia da razão. De modo contrário, o autor sabe que o potencial cognitivo inerente à vergonha social é dependente de um suporte prático presente no interior da dada realidade social. Diz ele, saber empiricamente se o potencial cognitivo inerente aos sentimentos de vergonha social e da vexação se torna uma convicção política e moral depende, sobretudo, de como está construído o entorno político e cultural dos sujeitos atingidos. Ele continua, somente quando o meio de articulação de movimento social é disponível, que a experiência do desrespeito pode tornar uma fonte de motivação para ações de resistência política. Através desse suporte prático, cultural e político, ancorado na realidade, que se pode traduzir um mero sentimento difuso da vergonha e uma concepção de vergonha social, né? Bom, eu vou parar por aqui, né? Teria mais coisas para falar, não vou conseguir concluir, mas para dar tempo de fazer o debate, né? Os colegas não tomar todo o tempo para mim, eu vou encerrar aqui. Desculpa em não poder concluir, não ter organizado melhor o tempo, eu agradeço e obrigada.